Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos novamente à Casa do Dr. Bezerra. É sempre muita alegria estarmos aqui novamente, eu sempre falo isso, vou repetir sempre, porque para mim é sempre uma alegria, o bem-estar, a satisfação, o bem-estar que nós temos, né, nos nossos corações quando aqui chegamos. Porque a espiritualidade que aqui está nos abraça, nos acolhe, sempre nos recebe com muito amor e com muito carinho. Tem alguém chegando pela primeira vez hoje? Não? Então sejam muito bem-vindos, continuamos todos juntos aqui. E hoje nós teremos o prazer de ouvir nosso irmão, companheiro, amigo Paulo Roberto, que nos falará sobre o objetivo da reencarnação. E o nosso preparo de hoje é pelo livro Pão Nosso, a lição 81, No Paraíso. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas, capítulo 23, versículo 43. À primeira vista, parece que Jesus se inclinou para o chamado bom ladrão através da simpatia particular. Mas não é assim. O Mestre, nessa lição do Calvário, renovou a definição de paraíso. Noutra passagem, ele mesmo asseverou que o reino divino não surge com aparências exteriores. Inicia-se, desenvolve-se e consolida-se em resplendores eternos, no imo do coração. Naquela hora de sacrifício culminante, o bom ladrão rendeu-se incondicionalmente a Jesus Cristo. O leitor do Evangelho não se informa com respeito aos porfiados trabalhos que as responsabilidades novas que lhe pesariam nos ombros, de modo a cimentar a união com o Salvador. Todavia, convence-se de que daquele momento em diante o ex-malfeitor penetrará o céu. O símbolo é formoso e profundo e dá a ideia da infinita extensão da divina misericórdia. Podemos apresentar-nos com volumosa bagagem de débitos do passado escuro ante a verdade. Mas, desde o instante em que nos rendemos aos desígnios do Senhor, aceitando sinceramente o dever da própria regeneração, avançamos para a região espiritual diferente, onde todo jugo é suave e todo fardo é leve. Chegado a essa altura, o espírito endividado não permanecerá em falsa atitude beatífica, reconhecendo, acima de tudo, que com Jesus o sofrimento é retificação e as cruzes são claridades imortais. Eis o motivo pelo qual o bom ladrão, naquela mesma hora, ingressou nas excelsitudes do paraíso. Palavras de Emmanuel. Então, vamos já harmonizados por essas palavras de Emmanuel, por essas orientações. Vamos elevar o nosso pensamento a esse nosso Cristo Jesus, esse Mestre Divino que nos acolhe, que está aqui conosco, que sempre nos ampara em todos os momentos, agradecemos, Mestre, por tudo. Vamos agradecer a Ele, vamos pedir, Mestre Jesus, que você esteja conosco em nossos corações, que abençoe o Paulo, que ele possa passar o fruto do seu estudo com muita calma, paz no seu coração e que todos nós estejamos atentos ao que vamos ouvir, que possamos interiorizar e possamos levar conosco, Mestre Jesus, tudo que vamos ouvir, tudo que vamos aceitar daqui para frente para estar com você de mãos dadas sempre nesse caminho. Que a nossa Mãe Santíssima, nossa querida Mãe Maria envolva todos nós com seu manto de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, boa tarde a todos. Como sempre, nesse horário nós estamos aqui no sábado. Quando nós estamos presencialmente, a gente está em pensamento, né? Mas a ideia é que a gente tenha aqui um ponto de concentração que nos dê motivação e razão para viver. No fundo é isso, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre o objetivo da encarnação, em torno disso, né? Vou usar muito o Livro dos Espíritos aqui, algumas perguntas, e vamos conversar
bastante, espero que todos conversem. Bom, eu estava aqui escutando o preparo e falando, como era o nome? É Paraíso, né? No Paraíso. No Paraíso, e falando sobre o paraíso, e aí eu estava questionando assim, como essa ideia de paraíso, né, tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, nos distanciou do que é o paraíso, né, do que é a paz, né? A gente ficou com a ideia de que paraíso, vou ser bem direto aqui, paraíso é quando você se aposenta e não trabalha mais, assim, mais ou menos isso, né? E não é, né? Não é isso. Embora a gente sabe que trabalho aqui em planeta de provas e expiações nem sempre é o melhor que você gostaria de fazer, mas é o que se oferece e é o que a gente precisa fazer. Isso faz parte também do objetivo da encarnação, né? O que você faz, onde você está. Então aquela ideia de que Adão e Eva estavam no paraíso, né? Ou alguém está no Nirvana, algum nome desses que configura um lugar maravilhoso, não existe. Isso se estendeu, né? Não existe daquela maneira. Se estendeu também com a nossa ideia de anjos. Os anjos vão ficar tocando harpa, né? Nós crescemos assim, vendo essas coisas todas, e acaba que a gente ficou esperando isso. E toda vez que a gente se afasta dessa coisa ideal que a gente fez, que não é o ideal, mas é uma coisa idealizada pela gente, a gente vai se irritando e a gente vai se descontentando com a vida. No fundo é isso, né? Quando a gente tem outros motivos, e aí a doutrina espírita é farta disso, né? Jesus também é farto disso, a gente tem outros motivos para se considerar feliz. Um deles, está encarnado. A gente está encarnado é uma felicidade. Quando a gente desencarnar, a gente vai ver a fila que tem e o quanto tempo que a gente às vezes perdeu e não fizemos coisas. Então, a encarnação, ela dá essa chance de você refazer coisas, né? Então nós vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar de alguns conceitos aqui que eu acho que é importante, né? Então vamos lá. Eu queria começar com algumas perguntas, que é para que nós fomos criados, hein? Por que Deus criou espíritos? Ele podia ficar na dele, tranquilo. Eu estou aqui colocando uma figuração para Deus que não é da doutrina espírita. Deus não é uma pessoa na doutrina espírita, né? Não tem definição. A primeira pergunta é: o que é Deus no Livro dos Espíritos? O que é Deus? Aí a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá bom isso, que já dá bastante confusão. Então, assim, essa causa primária, essa energia, esse estado de coisas, isso podia ficar sem criar espíritos. Vamos supor, né? Estou supondo só, tá? Por que nós fomos criados? Pode chutar, gente. É para chutar mesmo. Para reparar os defeitos do passado, né? Os erros do passado. Não, assim, nós fomos criados, a gente não tinha erro nenhum. Nem pedimos para ser criado, entre aspas, né? Aí Deus cria espírito, criou a gente. Aprender e evoluir. Sim. Também, eu acho que tem muita gente que vai ter resposta próxima disso. Acho que Deus precisa da gente? Pelo amor de Deus, claro que precisa. Claro que precisa. Não vamos desmerecer tanto assim. Deus precisa da gente e conta com a gente, né? Evidentemente que ele não conta só com ele é Deus. Essa coisa é Deus, né? Mas os espíritos são os co-criadores. Tudo que a gente olha para o céu e vê, fomos nós que fizemos. Fomos nós que fizemos. Tudo isso que você vê de noite. Tudo isso que você vê no entorno. Nós fizemos. Porque isso tudo é matéria, e a matéria é estudada cientificamente aqui na Terra e em todos os lugares. Mas onde é que Deus entra nisso? Criando as leis possíveis da gente fazer isso. As leis que a gente estuda na escola e outras que a gente vai estudar eternamente, né? Então isso é se aproximar de Deus. Então tudo que a gente está vendo de noite, com essas estrelas todas, que é 4% da matéria que a gente vê, o resto a gente não vê, foi criado pela gente. Não posso dizer que os outros 96% da matéria que existe por aí foi a gente que criou, porque a gente não tem esse conhecimento. Mas essa que a gente está vendo, inclusive esse planeta, foi criado pela gente, coordenado por Jesus. Por que nós conseguimos fazer isso? Porque Deus criou, ou Deus são as leis que regem o universo, né? Não são as leis que regem esse sistema planetário, rege o universo, ou rege os universos, que hoje que a ciência já tem até dúvida ou certezas com relação a isso. Então, assim, nós não somos pouca coisa. Nós não somos o trabalho que a gente não quer.
Nós não somos a esposa ou a esposa que a gente está enjoado. Nós não somos isso. Nós não podemos nos depreciar tanto a ponto de não enxergar a grandeza que a gente tem. Outro dia eu estava falando com os alunos sobre visão, quando eu dou aula de arte. Aí estava falando de visão, como é que a gente enxerga, só aquilo ali, só isso que a gente está vendo agora aqui, a mecânica que tem por trás da biologia disso aqui é uma coisa fantástica, né? E isso que a gente está aqui presenciando é essencial para os nossos sentimentos, que são as imagens. É tão essencial e é tão assim, fabulosa isso, que a gente fecha os olhos e continua vendo as imagens, e a gente vai ver as imagens que a gente quiser. Para um outro processo que não o óptico, mas um outro processo. Então, assim, é muito importante. A psicologia sabe disso. As imagens vão ficar regendo a gente. Então, isso é muito interessante. O corpo humano, quem não se encanta com o corpo humano, né, por favor, e o corpo humano é matéria, nós não estamos falando do espírito que rege o corpo humano. Então, vamos tentar responder isso aqui. Aos poucos, nós vamos tentar responder, que as perguntas vão falar isso, né? Qual o nosso lugar verdadeiro? É no mundo de matéria densa como esse ou no outro mundo qualquer? Qualquer, onde a gente tiver a capacidade de ficar estável, né? Por incrível que pareça, isso aqui é estável, né? Nós estamos aqui, estamos estabilizados materialmente. Agora, por enquanto, vocês conseguem ver que psicologicamente a gente não está estável, porque a Terra mudou, tem outra vibração, acelerou tudo. E a gente está meio que tentando acompanhar a vibração da Terra, que está mudando, e aí causa um monte de problema, doença, uma série de outras coisas. Mas aí Deus é ruim? Não. Nós estamos assim nessa situação de meio de surpreso, meio de não reconhecendo o mundo que a gente vive, é muito diferente daquilo que a gente aprendeu e se acostumou como ético, e a gente está vivendo por isso, porque as coisas vão ficar expostas. Veja bem, tudo vai ser exposto, né? É aquela questão do joio e do trigo. Não vai ficar nada que fique desapercebido, que possa te dar uma volta, te enganar. Muito pouco provável daqui a uns 50 anos, 100 anos, a gente está nessa situação. A gente está saindo disso, né? Eu acho que a gente pode ver isso, né? Pelo menos o pessoal que tem 50, 60 e poucos, que nem eu tenho, ver quantas coisas na história mudaram, né? Coisas que não mudavam antigamente, ficavam perenemente 100 anos, 80 anos, 200 anos. Agora não dá, 5, 10 anos as coisas já mudaram de cabeça para baixo. Então, assim, é a velocidade que está implementada aqui em que as coisas vão acontecer. O que quando Deus cria a gente, vamos tentar só refletir para depois cair nas perguntas aqui. O que Deus, ao criar o espírito, essa individualidade, que a gente vai diferenciar isso também, já colocou dentro da gente? O que vocês acham? O que a gente pode arriscar? O que a gente já nasce, mesmo simples, ignorante, sem saber nada, sem ter experiência nenhuma, o que ele já traz para a gente? Não sei, você pode ser isso, mas assim, eu não colocaria isso. Discernimento do bem e do mal a gente vai adquirindo, eu acho, né? A individualidade também. Você pega uma criança, a criança não sabe exatamente quem é ela e quem não é ela. Então, se a gente pega a ideia da criança, a gente também é um pouco assim. A gente está ainda crescendo, né? A gente é individualizado, diferente de uma pulga, diferente de um gato, mas assim, a gente é individualizado e temos consciência dos nossos limites, mas que a gente é uma outra pessoa, não sei arriscar isso. Mas uma coisa eu posso garantir, porque está aqui numa pergunta, né? É uma missão, que eu me surpreendi bastante com essa pergunta, a gente já lê 300 vezes e eu não tinha percebido, tá? Então vamos começar aqui, eu vou começar com a pergunta 17 do Livro dos Espíritos. Então o Livro dos Espíritos, para quem quer conhecer a doutrina, é o básico profundo do que eu estou dizendo, tudo está ali. Tudo que a gente vai aprender por aí na ciência, aprender aqui mesmo, aprender sobre a gente, tudo tem algum lugar ali que já se falou alguma coisa, não se aprofundou, porque não tinha esse conhecimento. Mas não tem uma coisa errada no Livro dos Espíritos. Poxa, mas como vocês espíritos são prepotentes, né? Só vocês que não vão estar errados? Não é isso. É que quem balizou a escritura do Livro dos Espíritos, lembrando que o Livro dos Espíritos é o livro dos Espíritos, não é o livro de Kardec.
Kardec foi quem sentou para juntar tudo, aquela fusão de coisas, para colocar em 1019 perguntas. Formulou as perguntas, jogou para o mundo todo, o mundo europeu, digamos assim, e os Estados Unidos também, e respondeu. Todas elas que coincidiam, né, que tinham respostas muito semelhantes sobre tudo, isso virou um livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, assim, é a aprovação geral dos espíritos. Os espíritos responderam em vários lugares, e os espíritos que estavam coordenando isso a mando de Jesus, além dele, são espíritos conhecidos aí no mundo, né? Pela própria história nossa, a gente sabe que essa galera foi muito fera, né? Tem muita gente da Igreja Católica e tem muitos filósofos também, mas tem outros que a gente não conhece. Bom, a pergunta 17 do Livro dos Espíritos está assim: é dado ao homem conhecer o princípio das coisas? Não, está claro que a gente não vai saber nada disso. É aquela caixa preta, era aquelas coisas que as outras religiões fazem, são os mistérios divinos, né? É isso aqui não. Deus não permite neste mundo. Mas você vai para a bem-aventurança, se não me engano são os puros de coração, bem-aventurados os puros de coração que verão Deus. Não vai ver Deus do jeito que a gente está achando que seria, mas vão ver as razões, vai entender o porquê das coisas muito mais claramente. Isso é que eu entendo, né? Aquela resposta, aquela bem-aventurança. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? À medida que ele se depura, vamos falar sobre depurar, são-lhe precisas faculdades ainda que não possui. Os espíritos sempre falam para Kardec: não adianta eu responder, porque eu vou responder com que palavras, com que exemplo, com que referência imagética, de imagem, né, que a gente estava falando aqui. Como é que a gente vai mostrar para você o que é e comparar com o que, se não tem termo de comparação, porque vocês não alcançaram esse nível de experiência, de contato visual sensitivo. Então não dá para falar aqui nesse planeta. 22A. Que definição podeis dar da matéria? Essa matéria aqui é a parte material nossa. Não está falando de matéria em termos de física, que é muito mais complexa, né, e mais abrangente. Então os espíritos respondem assim: a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve, sobre o qual ao mesmo tempo exerce sua ação. E nós vamos ver, tem muita gente que às vezes fala da questão da reencarnação que não é necessária, muita gente de renome inclusive fala isso, já falou. E nós vamos ver que não é assim, a partir dessa pergunta aqui. E aí a 23 é o seguinte: que é o espírito? Então vamos diferenciar aqui uma coisa que pouco de nós prestamos atenção. Espírito com letra minúscula, espírito, tá? Não está falando da gente. Espírito é uma condição. O princípio inteligente do universo. Então imagina o que é o princípio inteligente. Alguma coisa, alguma energia, ou matéria, ou tudo a mesma coisa, parece, né? Muito parecido, tudo igual, fica oscilando, que consegue captar a informação, a partir dessa informação tomar decisões, criar situações, responder coisas que foram colocadas para ela. Não estou falando do indivíduo, estou falando de uma coisa que opera assim: vê, toma contato, toma uma decisão. É isso. Isso é inteligência, princípio inteligente, na minha humilde visão, porque é difícil para a gente, né, definir. Mas o princípio inteligente é algo, né, que faz a inteligência existir. Inteligência é isso: você tem capacidade de resolver as coisas tocando, né, de acordo com como as coisas se acontecem. Se a gente trouxer isso para a gente, é mais ou menos o que a gente faz. A pessoa que é inteligente vai resolvendo suas coisas com a sua inteligência, com o seu intelecto. Mas esse espírito é com letra minúscula. Aí 25, ainda minúsculo: o espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade desta, como as cores o são da luz e o som o é do ar? Aí a resposta: são distintos um do outro, mas a união do espírito e da matéria é necessária para, agora piora mais ainda, intelectualizar a matéria. Então o princípio inteligente tem que estar junto da matéria, que não tem intelectualização, não é inteligente,
para a matéria ser inteligente, ou pegar atributos de inteligência. Não vamos parar aí não, senão a gente vai querer ir embora, mas assim, matéria inteligente, pensa nisso porque tudo isso é muito importante, só que a gente não capta muito bem isso agora, nesse momento. A gente tem algumas ideias do que ele está dizendo. O espírito é essa coisa que envolve, e onde ele envolve tem contato. Acho que é um pouco aquela palestra do seminário do Daniel. Ele vai tomando, vai pegando os atributos daquilo ali. A matéria vai pegando esse atributo da inteligência, é intelectualizar a matéria. Bom, já na 76, então olha só, a primeira foi na 23, que falou de espírito com letra minúscula, e agora a 76 fala assim: que definição se pode dar dos espíritos? Agora nós chegamos na gente. Resposta: pode dizer-se que os espíritos com letra maiúscula são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material. Nós estamos no mundo material. Nós somos espíritos? Somos também. Mas ele quis dizer assim: fora do mundo material, que não tem a matéria, o espírito pode existir sem a matéria. É o que vai acontecer quando todo mundo morrer aqui, né? E já aconteceu várias vezes com a gente também isso aqui. Tem uma nota assim, que é justamente isso que eu estava falando. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Então, o elemento inteligente do universo e espírito com letra minúscula é a mesma coisa. 79. Pois que há dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes o são do elemento material. Vou repetir o finalzinho. Poder-se-á dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente. Ponto. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, isso a gente já sabia, como os corpos são a individualização do princípio material. Não façam confusão, parece que são coisas diferentes, e a gente precisa acreditar até esse momento que são coisas diferentes para a gente tratar com essa distância que existe entre espírito e matéria. Mas no fundo nós vamos ver que é uma coisa só. Como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa formação se operou é que são desconhecidos. Então, assim, a gente não manja essa parte operacional de Deus e todos os seus prepostos, a gente não domina isso. Aqui teve uma pessoa que domina isso, Jesus. Jesus participa disso, já sabe isso tudo, né? 82. Será certo dizer que os espíritos são imateriais? Olha que coisa interessante isso aqui. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir luz? Imaterial não é bem o termo. Pronto, podia parar por aqui. Então o espírito, não podemos dizer que o espírito é imaterial. A nossa cabeça fica mais confusa ainda, né? Mas assim, não interessa. O que interessa é a gente conhecer a gente. No final a gente vai ver que evoluir é a gente ir se conhecendo. Mas isso aqui é coisa de ciência. Ciência do mundo espiritual. Nós estamos caminhando para isso. A gente precisa ter rudimentos disso. Para isso existe o livro dos Espíritos. A gente precisa ler isso e ir pensando nisso para aos pouquinhos e assimilando isso. Na próxima, daqui a 10 encarnações, a gente domina alguma coisa, vai ser um cientista da época, fazendo 1000 coisas com esse conhecimento. Mas a gente precisa, embora a gente não tenha muita clareza, né? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Aí continua o espírito respondendo: é a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Ou seja, uma matéria tão sutil e a gente não tem como. Para a gente é como se não existisse, porque não tem instrumento que meça isso, não tem, ou na época não tinha, né? Não sei se já tem, a gente não descobriu, não viu o que é isso, mas assim, a gente aos poucos vai tomar essa compreensão. 115. E aí a questão da pergunta primeira lá sobre a missão. Essa é a pergunta do Kardec. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, uma capacidade, uma inteligência, um fragmento da inteligência de Deus, uma pequena alíquota disso.
mas simples e ignorante. A capacidade está ali, mas não tem informação, não tem experiência, né? Então por isso que eu falei que não tem o conhecimento do mal e do bem, né? Isto é, sem saber, simples e ignorante, isto é, sem saber. Isso aqui foi uma grande surpresa, tem uns 2 anos para mim, isso aqui que eu nunca tinha lido, isso aqui. Li, mas não prestei atenção. A cada um deu determinada missão. Veja bem, eu não estou falando que deu uma missão para mim ao reencarnar. Estou falando que o meu espírito, espírito, tem uma missão. Cada um de nós tem uma missão ao ser criado. A gente vai caminhar para o mesmo lugar, vamos ser espíritos puros. Mas cada um tem uma história diferente porque a missão daquele espírito é diferente. Não é legal isso? Isso é muito legal porque fala assim, cara, é a tal da palavra santa que se fala hoje da diversidade. A diversidade está colocada e cada um, nós somos espíritos, somos a mesma espécie, mas temos missões diferentes. Não é o Paulo, não é o Lísias, que eu também já fui Lísias, não é o padre tal, não é o monge tal, não é o espírito que habita esse corpo, tem uma missão. Jesus tinha missão? Tinha, quando foi criado por Deus. E parece que ele foi percebendo mais a missão e foi indo sempre certo. Quando você desvia da missão, você sofre. Ou quando você vai fazer uma coisa que vai atrapalhar muito o caminho da missão, a gente entende que isso vai dar um sofrimento, você vai perceber logo. Dizem, né, que Jesus, isso são coisas do Chico, tá? Teve um caminho mais reto. Então, por isso, ele se privou de algumas coisas, né? Mas teve essa missão. Então a missão dele era porque ele vinha aqui para a Terra? A gente não pode dizer isso, não sabemos. O fato é que todo mundo que consegue caminhar de uma certa velocidade, aprendendo mais, aproveitando mais, vai ter esse fim de criar um planeta, de zelar por um sistema planetário, e vai ampliando o número de pessoas que ele é. Na verdade, Jesus, até pouco tempo, cuidava de 4 planetas, incluindo o nosso, daquele que a gente veio, e de mais 2 além do nosso. Parece que agora tem outros. São informações que não dá para a gente confirmar, nego fala para caramba pelos cotovelos, mas quando o Chico falava, a gente acreditava um pouco mais, né? Então, deixa eu ver se eu terminei. Determinada missão com o fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição, paraíso, pelo conhecimento da verdade. Olha que bacana isso aqui. Então, a missão e o espírito vai caminhando há zilhões de anos, reencarnando, e para ele se aperfeiçoar como espírito, ou seja, aproveitar todas as potencialidades que ele nasceu e que ele foi acrescentando com o conhecimento dele, progressivamente à perfeição pelo conhecimento da sua, ele não falou da sua, mas a verdade aqui, quando Jesus fala conhecereis a verdade vos libertará, a principal é a nossa. A gente está vendo como é difícil. A verdade sobre a gente. Não a nossa missão, mas o que eu sinto, pelo menos, o que eu estou sentindo, o que eu estou fazendo, o que está de desvio em mim, o que não está, né? Então, ao você se aperfeiçoar pelo conhecimento da verdade, você se aproxima de si mesmo, está escrito aqui. Pelo conhecimento da verdade para aproximá-los de si. Eu estou entendendo, não sei se é preferência, mas eu estou entendendo que o si é a própria pessoa, pelos exemplos que a gente tem aí. Quando você se conhece mais, a tua verdade, você está se aproximando da tua essência, de você mesmo. Me parece que é isso. Fiquei na dúvida, perguntei à minha filha, ela está falando de Deus aqui, eu estou entendendo que é de si, da própria pessoa. Ela falou, não sei, depende, ela também ficou na dúvida, mas pegando aqui o contexto que a gente tem vivido, me parece que somos nós mesmo, né? Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, bem-aventurança. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso, e aí submisso, por favor, não precisa ficar com raiva, porque se vocês são igual a mim, eu ficava meio bronqueado em achar que eu sou submisso, né? Mas é submisso a Deus, a pessoa certa, né? A coisa certa. Submisso a Deus não tem demérito nenhum. Submisso a outras coisas eu acho que é ruim, mas submisso a Deus, que não tem como, ele é Deus e sabe o que é melhor para você. Então isso talvez não seja nem submissão, seja mais inteligência, né? A pessoa que é submissa, nesse caso, eu acho que é bastante inteligente.
Então, uns aceitam submissos pelas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi assinada. Outros só suportam murmurando. Não precisa tapar o rosto, mas todos nós aqui estamos aqui sofrendo e murmurando. A diferença é que uns murmuram, levanta e continua. Outros murmuram e vão se deixando levar pelo murmúrio. E aí perde tempo. Encarnou para murmurar? Não é. Bom, mais para frente tem uma perguntinha aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Que é exatamente o título aqui. Ela é uma imposição, não entendo imposição como a gente vê imposição para outras situações, tem a ver com aquela submissão, ou seja, existem leis de progresso, existe uma lei de progresso, a lei maior é de amor. A lei de amor é composta de todas as leis que a gente conhece. O fragmento do amor são essas leis todas que a gente conhece. E isso é imposto para a gente. A partir do momento que você é criado, você está sendo atuado, a sua atuação sempre vai ser as leis divinas. Isso não é uma imposição. Não existe ninguém que vai ficar fora das leis. Você pode até se revoltar. E aí vai sentir a dor necessária para ver que aquilo é o melhor para você. Aquilo é o melhor para você. Quantos anos for necessário, você vai perceber. Até que um dia você vai ficar tão chateado. Aí é aquela parábola do filho pródigo, né? Acho que todos conhecem. A parábola do filho pródigo fala disso, né? Alguém que foi para a vida, não era dinheiro que ele estava querendo, não era isso. A repartição ali foi uma coisa meio monetária para a gente, mas assim, no fundo são os direitos de livre-arbítrio da pessoa. Foi. E Deus, que era o Pai, deixou. Depois ele vai, vê tudo, tem todas as experiências e volta. Então é um pouco a nossa vida aqui. A nossa vida é isso. Né? A gente às vezes mete o pé pela mão porque acha que a nossa inteligência é maior do que a divina e vai fazendo do jeito que a gente acha. Mas depois a gente vê que chegou num lugar que não é exatamente aquilo. Né? Então é uma imposição. E a encarnação, ela é para chegarmos à perfeição. O que é a perfeição? O que a gente tem de perfeição hoje para a gente é Jesus. Né? Um espírito puro. O espírito é criado puro? Ele é um princípio inteligente. E ele vai ter experiências. Nessas experiências, ele vai assimilando impurezas. Impurezas éticas que puxam impurezas materiais. Ou seja, então ele vai ficando cada vez mais com agregados de matéria, que não é espírito. E aí a nossa função é, depois que a gente aprendeu que isso não é muito bom, pela dor, a gente tem que jogar essas matérias pelo caminho, pelas nossas reencarnações, para ficarmos puros de novo. Só que nós vamos ficar puros numa situação completamente diferente. Uma coisa é você ser criado puro aqui, simples e ignorante. Outra coisa é você estar cheio de informações, cheio de decisões, cheio de ética e moral, e está puro aqui. Então, isso é Jesus. Isso aqui somos todos nós que nascemos aqui nesse momento. E expiarmos ou em missão. Em missão mais direta, a gente pode falar aqui de Jesus, um outro tipo de missão. Ele conquistou essa missão. A gente pode falar, será que é aquela missão que está lá na 115? Pode ser. Pode ser. Kardec tinha missão? Claro que tinha. Era ele sozinho? Claro que não. A providência divina não é boba. Bota ele e um monte de gente. Se um falhar, tem outro. Se um falhar, todo. Mas ele não falhou. Não sei se outros falharam antes. Mas foi, né? E também a gente encarna para alcançarmos a perfeição, experimentarmos as vicissitudes da vida corporal, porque, ou seja, você tomar contato com a matéria não é fácil, né? E essa é a nossa caminhada. Você vai crescendo, tomando contato com a matéria. Que matéria é essa? A mais bruta possível é essa aqui. Depois você desencarna, você continua materializado. Você não vai virar espírito puro, então você tem matéria ainda, mas só que você está bem diáfano, digamos assim, numa vibração em que a matéria pode estar incomodando mais ou menos. Mas você arrasta a matéria, o espírito vai arrastar isso. Não é um corpo de carne, mas arrasta a matéria possível, né? Mais uma pergunta, mais uma resposta com relação a isso. Visa ainda, sobre a questão do objetivo da encarnação, visa ainda nos pôr em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. Esse na obra da criação tem a ver com a criação de planetas, guiar povos, guiar a providência divina. Sermos prepostos, né, de Deus, de Jesus, mais diretamente aqui, da providência divina. Cada um de nós que está fazendo bem a uma pessoa, nós somos o intermediário da providência divina. Né? Cada um que está falando em nome de Deus, em nome de Jesus, está acalentando alguém, está fazendo alguma coisa boa pela pessoa, é um instrumento da providência divina.
Jesus também é. Então, toda essa gama toda de espíritos que fizeram isso e ainda fazem, são instrumentos da providência divina. Essa é a parte que nos cabe da criação, ou na criação. A gente pode fazer outras coisas, a gente pode fazer cura nas pessoas, desde que a gente tenha fé. Então, ele fez isso com os apóstolos, né? Tomando em cada mundo um instrumento da harmonia com a matéria essencial deste mundo. Ou seja, você vai para cada mundo e teu corpo tem aqueles elementos daquele mundo, para você ficar compatível com o mundo, né? Você não tem coisas dentro de você, do nosso corpo, as células, toda essa parte orgânica e não orgânica, tem aqui na Terra, então são daqui. Então é isso que ele está falando aqui. Trabalhamos por isso que essa encarnação fica bom tempo aqui. O teu perispírito está impregnado com a matéria daqui. Então você volta aqui, vai voltar para cá, reencarnar é muito mais fácil, porque já está meio afim, né, com a própria matéria daqui. Trabalhamos para a obra geral e para o nosso adiantamento. Veja bem que interessante. A gente nota isso aqui. Quando a pessoa trabalha pelo bem geral, ela está trabalhando para si mesma. Vou pegar um exemplo bem nítido para a gente, né? Ultimamente a gente lê muito isso, mas não tinha essa visão que a gente tem agora. O cara é médium. O cara é médium. Tem um dom, né? Não tem dom, né? Ele foi corajoso, diferente. Porque o médium, ele está tentando dar uma andada mais rápida. Deram a chance, olha, você vai andar mais rápido, porque você vai viver sofrimentos e experiências de outros espíritos que não é você. Você vai sentir na pele isso. Então, é uma coisa que não é simples. Você pega Chico fazendo um livro de madrugada, esse tipo de coisa. Não é o caso do nosso médico que não escreve nada de madrugada ainda, né? Mas fazem, sofrem, espíritos sofredores, espíritos que maltratam quando aparece. Tudo isso em nome de quê? Em nome de Jesus, em nome do amor. A gente pode até não estar amando muito, mas a partir de agora, planeta regeneração, mediunidade precisa ser sempre mais amorosa, porque não dá mais para no papo você convencer ninguém. Aliás, ninguém nunca convenceu ninguém no papo. A gente se convence por afinidade que a gente vê com a ideia. Não é a pessoa que está transmitindo a ideia. Então, o médium pode estar ali dando passagem, alguém pode estar conversando. A mesa mediúnica é assim, a pessoa está conversando, tentando acalmar o espírito, tentando esclarecê-lo e tal. E ele tem o livre-arbítrio dele, ele pode ir embora ou pode ficar, né? Então, depende muito da pessoa. Isso. Então, quer dizer, quando você está trabalhando para esse grupo de espíritos que vai chegar na casa, vai continuar chegando e você está dando passagem, no fundo você está trabalhando para você. Porque muitos sentimentos que ele está sentindo e você fica mais afetado, porque são sentimentos seus também que você não percebia. Então você usa o outro espírito que vem com as emoções dele para sentir a sua emoção, né? A 133 fala assim: tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? O que vocês acham? Um pistolão, estou brincando. Foi só passando batido. Opa, vou embora, estou fazendo bem aqui. Não tem isso, né? Não tem. Aqui não tem. Então, assim, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. A diferença, conforme nós falamos de Jesus, é que o cara aproveita mais. E toda vez que a gente fala assim, é planeta de provas e expiações, preguiçoso. Porque o planeta de provas e expiações, estou falando da gente, todos nós somos assim. A planeta de provas e expiações é mais difícil, porque o ambiente é difícil, as pessoas que estão aqui, é uma galera que rebelde, que ficou aqui, então tudo trabalha contra o bem. Dá para a gente olhar isso na televisão e nas revistas. Então fica mais difícil, mas não quer dizer que alguém possa superar aquilo e ir embora, sem deixar sofrer, se abater por isso. Isso existe. Vou pegar mal comparando uma pessoa que mora numa comunidade, que o bandido mata, faz e todo mundo está ali pervertido, e a pessoa vai sendo humilhada, passando e sai dali. Isso é mais ou menos a história de algum espírito que está, apesar da comunidade, apesar do entorno, está tentando puxar ele para baixo, ele tem uma firmeza, ele vai direto para lá, né? Onde que eu estava essa pergunta?
Deus, assim, todos são criados, a resposta para essa pergunta é assim, todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos. Então, ou seja, por mais que você conseguiu conquistar uma coisa que a gente chama de virtude, virtude é isso, virtude você não tem virtude você conquista, virtudes são potencialidades que Deus colocou na gente, assim como missão. E você vai desenvolvendo isso realmente. Virtude é o tipo da coisa que você não engana ninguém que desenvolveu. Você pode enganar alguém, ficando carinha bonzinho aqui, receber todo mundo, chamar de irmão, mas tu não é aquilo. Né? Então, assim, isso não é uma virtude, isso é uma aparência. Né? Para você não vai adiantar nada. Para os outros talvez até impressione, mas para você não. Então, virtude é isso. Tudo que a gente vai conquistando é do bem e você realmente fixou dentro de você. Né? Mais para frente aqui, na 133A. Mas então, de que serve dos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não isenta de sofrimento da vida corporal? Kardec fez uma pergunta bem nossa aqui. Não, para que eu vou ser uma pessoa boa se não vai ter vantagem nenhuma? Não é isso. Né? O espírito não falou isso, mas Kardec entendeu a isso aqui. E aí os espíritos respondem assim: chegou mais depressa ao fim. Pronto, acabou. É isso. Se você tem a graça, ou o trabalho, ou o resultado de que você aproveitou mais, você vai sofrer menos, é só isso. É só tudo isso. Né? Porque sofrimento não é castigo. Sofrimento é consequência de alguma coisa que você fez. Sofrimento não é castigo. Então assim, mas Deus então é ruim, né? Porque eu já fiz todos os deveres de casa, ainda estão passando mais dever aqui para mim, né? Não é isso, não existe isso, né? Se você não vai ter necessidade de fazer alguma coisa, se você já cumpriu e já aproveitou aquela virtude. Deixa eu ver aqui, estou me perdendo toda hora. Chegou mais depressa ao fim, as aflições da vida são muitas vezes as consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Bom, e sobre alma, né? Então, nessa mesma capítulo, Kardec fala sobre alma, que é mais uma parte conceitual que a gente vai falar rapidinho aqui. O que é alma? O espírito encarnado. Então, nós somos essa inteligência, né? Esse princípio inteligente subdividido, ficamos maiúsculo, espírito, e estamos assumindo personalidade. Guarda esse nome. Vai fazer falta um dia. Personalidade, ou seja, personalidade de hoje, Paulo Roberto. Personalidade do passado, Lísias. Também fui um Lísias desse, igual aquele do livro lá. Não foi o do livro, não. Mas foi. Alguém chegou perto de mim e falou assim: Lísias, por que você se meteu nisso? Né? Então, assim, tem gente que me conhece do passado e vem falar com a gente na mesa. E tem outros nomes. Muita gente aqui já sabe o que foi ali, mas nunca foi boa coisa. Mas assim, por isso que a gente está aqui. Então, assim, é o espírito encarnado, né? O espírito encarnado pode ser chamado de alma, que era a alma antes de se unir ao corpo. Espírito, um E maiúsculo. As almas e o espírito são, portanto, idênticos à mesma coisa? Sim, as almas não são, senão os espíritos, antes de se unir ao corpo, e a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível. Um dos seres inteligentes. Deixa uma interrogação na nossa cabeça. 135. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Então, assim, o laço que une a alma ao corpo, então você pode pegar, corpo é uma coisa bem material, é feito de seres vivos, não é isso? Né? A gente não é feito de pedra, de coisa mineral. Nós somos feitos de seres vivos que trabalham para a gente. Alguém já pensou nisso? As células são individualidades e trabalham para a gente, cada um dentro da sua função. Né? E quem é que une essa galera toda? No espírito. Perispírito. É um outro corpo igual a esse que faz a união. Mas quando Kardec fala aqui, o laço que liga a alma ao corpo, a gente sabe que é o duplo etérico, que é o outro. Gente, estou falando esses nomes, você precisa guardar na galera que não sabe muito disso. Mas é o duplo etérico. O duplo etérico são as emanações químicas, né, física, de níveis assim, bem diferentes do nosso, que está no meio desse sanduíche entre corpo e espírito. Eu ia fazer uma comparação, vou fazer aqui. Você, quando está com gordura na mão,
né? Gordura, se joga na água, ela não se mistura, não é isso? Né? Gordura. Você tem água, que é uma coisa, e gordura é outra. Como é que você mistura gordura com água? Isso é o perispírito, sabão. Quando você bota o sabão, ele tem afinidade com a gordura e tem afinidade com a água. E aí ele une, aí faz aquela coisa branca, esbranquiçada, que é a gordura saindo, que a gente chama de emulsão. É mais ou menos isso. O duplo etérico faz isso, ele tem uma perninha no mundo material e outra no mundo espiritual, e acaba fazendo essa união, né? Engraçado que eu sabia que isso era importante, sabe? Quando eu aprendi isso, eu falei assim, poxa, que coisa interessante, eu guardei isso, eu falei assim, agora que eu estou vendo para que era, né? Agora está vendo. Impressionante isso. E, então é isso, o duplo etérico faz isso. Então quando ele fala que é o laço, ele está falando desse laço, né? Depois ele pergunta aqui, de que natureza é este laço? Semimaterial. Então a gente pode pegar o sabão como alguma coisa semimaterial. Não é o caso do sabão, mas só comparando, né? Isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria, e reciprocamente, ou seja, se comunica de lá para cá e de cá para lá. Ou seja, o corpo é influenciado pelo perispírito e o espírito, e o espírito também influencia o corpo. Quando a gente fica doente, sobre aquela questão que eu falei, dos tempos acelerados, as partículas que estão aceleradas mais ainda do que era antes, no fundo é isso, a resposta do corpo, ela não está acompanhando, né? Mas é que é o espírito que está causando isso, ele não consegue acompanhar essa velocidade, né? Pode ser uma coisa esperada? Pode ser deficiência? Pode ser tudo, mas eu acho que é muito mais a questão não só de deficiência de alguns de nós, mas de incompatibilidade ainda. A gente está nesse corpo e o bonde precisa andar, né? Não vai esperar morrer todo mundo para botar um corpo diferente, né? Então, um pouco isso, né? A natureza do laço semimaterial. O que mais aqui que ele fala? Por meio desse laço é que o espírito atua... já falei. O homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, né? Esses 3 corpos que a gente falou. O espírito, que a gente não consegue ver. Então, quando você vê um fantasma, você não está vendo o espírito, você está vendo o perispírito dele. Porque o espírito é uma outra coisa, muito mais sutil no nível assim, porque espírito é Deus que cria. E o resto todo que está em volta, ou junto, formando o corpo ou a alma, tudo isso é matéria, semimatéria, mas é matéria, não é mais espírito. Bom, o que eu queria colocar aqui é sobre o materialismo, que também é um item desse capítulo, que eu acho interessante. O Kardec fala que um dos objetivos do Espiritismo é destruir o materialismo. É evidente que ele não está falando de destruir as coisas materiais, mas destruir essa maneira da gente pensar materialista, e de que a gente vai achar que o trabalho é a pior coisa do mundo, e quando não é a coisa. Isso é completamente material, porque a gente está tomando como referência só a nossa vida material, né? Então não adianta a gente estar numa igreja, num templo, em qualquer outro lugar que você vai cultuar o espírito, e você está preocupado mais com a coisa material, ela está acabando com você. Existe uma incompatibilidade aí, né? Se Deus é justo, né, você não está sendo injustiçado. Alguém já pensou nisso? Se Deus é justo, você não está passando por injustiça nenhuma. Vai correr atrás para você ver o que pode estar por trás disso e o que cabe a você ir corrigindo para você não se sentir mais injustiçado ou sofrendo desse jeito, né? Quando Jesus fala assim, o escândalo há de vir, né? Mas é daquele que foi o instrumento. É um pouco isso. O escândalo há de vir, porque a pessoa que vai ser a vítima do escândalo, né, da violência, seja lá o que for, ela vai estar merecendo passar por aquela experiência. Vamos pensar uma coisa aqui, gente. A vida, eu estou repetindo o que eu leio, tá, gente? A vida são experiências. O fato em si não tem muita importância. O que você... Eu estou falando em tese, tá, gente? Ninguém aqui é santo para essa coisa sumir da nossa frente, não é isso. Mas o que interessa em qualquer fato que você sofra, bom ou ruim, é o que você sentiu e colocou para dentro do seu coração. Porque a vida é para isso, para experiências e guardar o que é positivo e deixar para lá o negativo. O negativo sempre vai existir porque não tem termo de comparação entre positivo e negativo se não tiver o negativo. Você não vai ter como aquilo lá está ser bom ou ruim para você. Então a nossa referência é Jesus. Aqui na Terra é Jesus.
O que é bom é aquele comportamento de Jesus, é o evangelho de Jesus, que vai colocando aquelas coisinhas. Se você está conforme aquilo ali, dá um tempinho, não reclama. Reclamar é perder tempo. Impressionante isso, a gente tem aprendido isso aqui. Reclamar é perder tempo, porque a gente não está pensando numa solução, a gente está reclamando. E teoricamente, quando você reclama, você é um injustiçado. E não existe injustiça. Reclamar é falta de fé. É duro ouvir isso, mas a gente ouve isso todo dia aqui, para a gente mesmo. Reclamar é falta de fé. Bom, então a destruição do materialismo é nesse sentido que Kardec está falando aqui. E ele fala assim, um pouco mais para baixo, uma coisa interessante que eu separei aqui. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados conforme ao bem ou ao mal que houvermos feitos. Então a religião, que teoricamente é o lugar do espiritual, ela fala isso para a gente. E ele está querendo falar o seguinte, que as religiões... Engraçado, quando ele fala religião, ele não coloca o espiritismo como religião, porque não é uma religião, é uma filosofia, um monte de coisa, mas muita coisa que talvez não seja, né, para a maioria de nós, é uma religião nos moldes que a gente vê as religiões, né, com dogmas, com rituais, faz isso, não faz aquilo, pode aquilo, não pode isso, não existe nada na doutrina espírita que fala pode isso, não pode isso, não existe isso. Jesus nunca falou, não faz isso, ou faça isso. Ele deu o exemplo dele. Tem uma coisa que ele falou que diz respeito exatamente a essa questão do sentimento. Ele falava assim, você fez isso para aparecer, então tudo já apareceu. Não falou dessa maneira. Agora, se você fez com sentimento, né, real, você já aproveitou. Ele não está repreendendo nada, é para a gente prestar atenção. Vê que está fazendo porque todo mundo está fazendo, ou você está fazendo porque você está sentindo que isso é bom para você e bom para os outros, né? E aí depois disso ele fala assim, o espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Veja bem como ele marca essa questão de que o espiritismo não é exatamente uma religião. Nos moldes antigos, tá? Nos moldes que estão por aí. Não é melhor nem pior, é uma outra coisa, é um outro ramo, né, do conhecimento e da postura. Por que o espiritismo é potente auxiliar da religião? Por conta da lei de progresso que a gente sabe que existe. Né? A lei de progresso vai nos colocar nesse lugar bacana, vai fazer a gente ser essa coisa que vai resistir ao mal, né, que vai ver vantagem no bem. Por enquanto, boa parte da gente não vê vantagem no bem, não é vantagem de oferir coisas, vantagem porque você vai ficar mais feliz, mais livre. Então, quanto mais bem você fizer, mais livre você vai fazer. Enquanto o bem para você for uma prisão, preste atenção, porque não é essa a ideia, você fazer porque é obrigado, né? A lei do progresso não existiria para o espírito, caso nós só existisse matéria, dentro desse papo que a gente está colocando. A lei do progresso, ela existe para o espírito. Lembra da questão da evolução da matéria? O que estava por trás disso? É preciso o espírito estar junto da matéria para intelectualizar a matéria. Eu estou entendendo isso? Isso é evolução material, nos moldes que a gente não entende, tá? Mas é o espírito que causa isso. Então a essência de tudo é espírito. Lembrando que espírito com letra minúscula é a essência de tudo, e espírito com letra maiúscula é uma decorrência disso, né? Então a ideia nossa é que a gente vá aperfeiçoando, e aí existe a reencarnação. Por enquanto a gente falou encarnação, que pode ser uma vez só, e a gente já viu que uma vez só não dá para fazer o trabalho todo, né? Não dá para cumprir. E isso já viram isso há muito tempo atrás, em outros planetas, em outros sistemas, né? E a gente é apenas mais um. Você precisa voltar para refazer. E a gente tem percebido que... Tem uma pergunta aqui que pergunta sobre se o espírito pode habitar dois corpos. Não, o espírito, ela responde, o espírito é indivisível. Uma vez individualizado, ele tem uma finitude nos limites em que ele vai ser o lugar onde vai estar aproveitando todas as experiências. Então ele não pode estar dividido. Agora, essas experiências estão como dentro da gente? A gente nunca pensou nisso. Mais recentemente, né, e isso não é aceito por muita gente, mas a psicologia já fala disso há algum tempo, a gente viu que as personalidades que nós estamos vivendo, boa parte delas ainda habitam dentro da gente, embora estejam em stand-by entre aspas, né? Ou seja, se eu fui um padre e tal, aquele padre ainda vive em mim, só quem está falando agora é o Paulo, e o padre vai atuar no Paulo toda vez que eu demole, se eu não tiver firmeza, se eu não tiver virtude que contrapõe as coisas erradas dele, ele vai.
Então isso é uma coisa muito recente assim, da década de 60 para cá, né? E que a gente tem abraçado aqui na casa, porque nós somos uma coisa integral, só que nossas personalidades às vezes atuam ou não na gente. Então isso faz parte também da tal da individuação, que é um termo mais psicológico. Então depois de individualização, que a gente conhecia bem, que é um espírito em si, foi dividido, esse espírito em si, ele não está individuado, ou seja, ele não está completo, ele não está com a personalidade única. Jesus está com a personalidade única porque ele foi unindo essas personalidades. É como se tivesse um grupo de pessoas sob seu comando e você fosse fazendo aquela harmonia entre elas, né? Muitas delas falavam mais do que a outra, né? Faziam mais birra que a outra, né? E, no fundo, a gente por dentro é assim. E a gente vai percebendo isso, mas como é que se percebe isso? Sentindo o que você está sentindo. E aí você vai perceber muito isso, que às vezes não é você que está falando. Você se arrepende na hora, você faz uma grossura, dá um chute numa coisa, faz uma grossura e você vê, cara, eu não sou assim com essa pessoa, mas agora eu fui. Quem é que está ali se revelando? Alguma coisa que ainda é ativa dentro de você. Não quer dizer que todas as nossas encarnações estão ativas. Algumas foram se acomodando, entendeu? Mas as mais problemáticas, que na psicologia chama de complexo, entre outras coisas, né? A gente identificou assim, elas estão atuando na gente. Então a doutrina espírita está indo, não a doutrina espírita, mas o movimento espírita está abraçando isso, porque Kardec sempre falou dessa coisa anímica. Então o que eu queria dizer é o seguinte: a reencarnação, ela é necessária para você fazer uma harmonia do seu espírito com as suas potencialidades. Quais são as suas potencialidades? Coisas que você ainda não desenvolveu e vai desenvolver. Outra coisa, incompletudes ou deficiência. Você já agiu sempre 2, 3, 4, 10 encarnações, você agiu da mesma maneira errada. Você acha que isso é fraquinho dentro de você? Não é. Tudo isso é energia. E às vezes ela pode de vez em quando falar alguma coisa e sair e ir embora. Porque quem comanda isso não somos nós. Quem comanda é o nosso espírito. Na psicologia, esse nosso espírito, que a gente sabe que é integral, se chama self. E isso está dentro do inconsciente. Então, assim, as coisas inconscientes muito nos guiam, né? Só que a gente só vê o consciente, a gente não consegue, a própria pessoa não consegue perceber isso, né? Só com muito tato, com muita terapia, né? Então, tudo isso é alma. Psique é alma, então psicologia é óbvio que tinha que estar dentro aqui do espiritismo. O Kardec, a sociedade do Kardec é a Sociedade de Estudo Psicológico, né? Estava no início da psicologia, até que, né, ele encampou essa questão dos espíritos, tá? Bom, então o que a gente tem vivido muito aqui na nossa casa é essa questão do autoconhecimento, que não é uma coisa assim, vou me conhecer, eu achava que eu não fosse isso, mas eu fui, pronto, agora eu sou, agora acabou. Não é isso. O autoconhecimento, na minha visão, e o que a gente consegue ler, né, é um processo que está se iniciando. Assim como está se iniciando um processo de você se conhecer, o homem conheceu tudo para fora. Em todas as nossas referências de bom, ruim, tudo para fora. Sempre a gente era o bom e o outro era ruim. E a gente tem isso tudo dentro da gente. Joio e trigo a gente tem. Então, no final dos tempos que as escrituras falam, é isso, a gente conseguir separar no visual, no dia a dia, o que é bom para você, o que é ruim. E dentro de você, principalmente, porque esse século é chamado pelos espíritos século dos espíritos, do espírito, século do sentimento, né? Então, o sentimento é primordial. É diferente de intelecto. Intelecto você articula, pensa, sentimento mete o pé e aparece. Então é isso. É uma coisa que a gente vai aos pouquinhos dominando, né? E vamos tentando ser uma pessoa mais leve, mais consciente de si. A gente não vai ficar bom de um dia para o outro, nem nessa encarnação, mas se a gente tomar essa consciência de que isso é real e de que a gente precisa de auxílio e precisa nos auxiliar com relação a isso, a gente vai andando um pouco mais rápido, tá? Então é isso que eu queria falar sobre a encarnação. Na verdade, são dois momentos, a encarnação e reencarnação. Mas não tem justiça sem reencarnação. Então a encarnação só faz sentido a gente falar aqui porque ela é contínua. Você morre, encarna, morre, encarna, morre, encarna.
Não é que morre e de repente encarna. Você passa um tempo lá no mundo espiritual, aprende, estuda, faz a mesma coisa que você está fazendo aqui, ajuda. Chega uma hora que você, com o teu espírito protetor, com a galera boa lá, olha, já está na hora de você... Você não quer não? Fala, não quero, estou ruim, então espera mais um pouquinho. E assim, e vai planejar o que você vai fazer. Né? É claro que vai botar a gente junto das pessoas que a gente está precisando conversar, né? Está precisando agir de uma maneira diferente. Então, por isso que às vezes a gente acha família, amigo, centro espírito um saco, porque tem sempre gente que a gente não foi, né? A gente não foi bem com essas pessoas. Agora, você tem que superar isso, porque a gente não vai mudar o nosso caminho por conta de uma antipatia com uma pessoa, que isso é coisa de vibração, que a gente está aqui para resolver isso. Uma pessoa que não sabe do mundo espiritual pode até fazer isso, mas a gente não tem esse direito, não. Isso faz parte da nossa paciência, né, da nossa caminhada. Você tem que suportar no sentido, ó, eu não vou ficar pensando mal da pessoa, não é virar amorzinho da pessoa, mas eu vou trabalhar normalmente com ela, em alguns trabalhos só, né? Mas assim, aos poucos, com o tempo, você vai. Isso é uma pergunta que eu ia fazer no início. Isso não aconteceu com vocês em qualquer lugar? Você tinha antipatia com uma pessoa e depois sumiu? Com quem aconteceu isso? Com todo mundo. Né? Então aqui dentro a gente tem mais responsabilidade ainda, porque o entorno é bacana. Aí o problema fica sendo só nosso mesmo. Né? A gente não está sob pressão nenhuma externa. É só interna mesmo. Né? Alô? Obrigado aí, gente. Obrigada, Paulo, pela sua palestra, e vamos refletir, né, sobre o nosso papel aqui na Terra, sobre as nossas missões, a nossa missão. E agora a gente passa para a segunda parte da nossa reunião, que é o passe. Eu peço aos passistas que se coloquem, as pessoas que fiquem sentadas em prece. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Então, com os nossos corações em paz, conectados com a espiritualidade dessa casa, com todos esses amigos que estão aqui conosco agora, nós vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus, com muita gratidão em nossos corações pela nossa vida, com muita gratidão por estarmos aqui nesse ambiente de luz, de paz, de amor, de tranquilidade. Que nós possamos, Mestre, levar conosco toda essa energia luminosa para onde nós formos, para os nossos lares, para o nosso trabalho. Que nós sejamos, Mestre, sempre condutores do amor, da paz, em todos os lugares onde estivermos. Que você possa iluminar a todos nós que aqui estamos. Abençoa o Paulo, toda a sua família, que ele possa estar aqui sempre conosco, trazendo os seus estudos, trazendo para nós todo o seu conhecimento. Que nós possamos, Mestre, estar aqui nessa casa de luz, estudando, aprendendo, buscando o autoconhecimento, buscando melhorar a cada dia, levando sempre daqui para onde estivermos tudo isso que nós aprendemos para colocar em prática na nossa vida e sermos pessoas melhores e estarmos melhor conosco. Abençoa todas as pessoas cujos nomes foram colocados nas caixinhas lá fora, que recebam as suas bênçãos, a sua luz, a sua paz. Abençoa, Mestre, os nossos lares, nossos familiares, onde estiverem nesse momento, recebam as tuas bênçãos, sejam iluminados também por ti. E que nós todos saiamos daqui melhores do que chegamos, com a certeza do teu amparo, com a certeza de que jamais estaremos sozinhos nessa vida, que apenas elevando o pensamento a ti, buscando a ti, nós estaremos seguros e confiantes, que tenhamos a vontade de estar contigo, de mãos dadas contigo nessa vida. E não vamos esquecer da nossa Mãe Maria, essa mãe querida, que sempre nos acolhe, que sempre nos dá colo, que nos ajuda e nos orienta. Mãezinha, abençoa todos nós, envolva, Mãe, a todos nós, trabalhadores, frequentadores dessa casa, nos dois planos da vida, com seu manto de amor e luz. Que assim seja, graças a Deus.